Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Pessoal, a partir deste vídeo aqui, eu vou começar a pedir para vocês entrarem lá no Apoia.se, o link está aqui na descrição, né? E contribuírem aí comigo mensalmente com pelo menos R$ 5 ou R$ 10, né? É uma quantidade que não vai fazer falta nenhuma na sua vida, mas vai me ajudar a terminar o trabalho que eu estou fazendo nos rolos do Mar Morto, tá? Então clica lá e contribui para eu conseguir terminar esse trabalho. E assim que a gente conseguir a meta de R$ 1.000 por mês, vou começar a sortear livros entre as pessoas que contribuem, como este aqui, por exemplo, do Interlinear Grego, tá? Da cultura cristã, né? Editora Cultura Cristã. E esse aqui também, ó, Torá Samaritana, né? Livros desse tipo, tá? Então, vai lá, contribui, R$ 5 não vai te fazer falta nenhuma e vai me ajudar aí a terminar rapidamente essa questão aí dos rolos do Mar Morto, tá? E depois tem mais trabalho ainda, né? Esse trabalho é infinito, né? Bom, gente, eu queria falar aqui neste vídeo sobre o debate, né, que eu tive com o senhor José, né? E eu fiquei bem triste depois do debate, tá? E por que que eu fiquei triste? Porque caiu a minha ficha de quem são os testemunhos de Jeová, né? Depois do debate, tá? E aí eu percebi, né? Eu pude enxergar e ver a lavagem cerebral que eles sofrem nesta seita, tá? E é uma seita mesmo, acredita em mim, tá? Eu achava, dizer que eles eram uma seita, né? Eu achava isso uma coisa exagerada, mas é sim, tá? E eles impedem as pessoas lá de pensar, né? Você pode pegar vídeo na internet, aí depois eu vou mostrar vídeo para vocês aí na internet, pessoas, esse testemunho de Jeová, eles fazem isso, né? Impede a pessoa de pensar, tá? E eu fiquei triste porque eu percebi isso aí, eu entendi, né? É diferente quando uma pessoa fala para você e quando você entende porque você viveu a experiência. É diferente, tá? Igual o Jó, ele fala, né? Antes eu conhecia você só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, antes eu ouvia, né? Que a Testemunho de Jeová era seita e eu não entendia, né? Mas agora os meus olhos veem, né? Porque eu senti isso na pele, né? Então me caiu a ficha, né? Então, gente, e como que eu percebi isso, né? Que eles são uma seita que impede as pessoas de pensarem, de raciocinarem, tá? Os testemunhos de Jeová não pensam, não raciocinam, né? Eles perderam esse costume de pensar por si mesmos, tá? Você pode ver, por exemplo, no Salmo 1, lá fala assim, né? Em sua lei medita dia e noite. O que é isso? É você pegar, ler a Bíblia e pensar, né? Ficar pensando naquilo, ficar meditando na lei do Senhor e chegar nas suas próprias conclusões, né? Mas se você pegar a tradução do Novo Mundo lá, está escrito como, né? Em sua lei, ele lê a sua lei em voz baixa, de dia e de noite, né? Então, eles mudam o sentido do verbo, tá? Não que o verbo não possa ser traduzido dessa forma, ele pode ser traduzido dessa forma, tá? Mas eles colocam assim que é para não incentivar mesmo a pessoa a pensar, né? E, e a gente percebe isso, né? Que eles estão desacostumados a pensar, tá? Então, como que tudo isso começou, né? Um belo dia, eu na minha casa, né? Tranquilo aqui no meu canto, me chamaram para um grupo de WhatsApp, né? Falei assim, oh, ia ser legal ter você lá. Eu, poxa, que legal, né? Então eu vou, né? Fui lá e o pessoal começou a me fazer perguntas, né? Eu, na minha inocência, eu achei que eles estavam perguntando porque eles queriam aprender mesmo, né? Eles estavam com dúvida e queriam saber a minha opinião sobre aquele assunto, né? E aí eu comecei a falar
e eles não queriam saber nada, tá? As perguntas deles eram armadilhas, né? Eram pegadinhas, né? Funciona assim, né? Eles fazem uma pergunta, aí você dá uma resposta, né? Em cima daquela resposta eles fazem uma tréplica, né? Para te convencer, para levar você a pensar igual eles, tá? Esse é o raciocínio deles, né? Eles querem levar você a pensar igual eles. Por isso que eles não pensam, tá? Porque eles já estão viciados nisso, né? O raciocínio, as conclusões já vêm prontas para eles, tá? Então, o que acontecia? Eu achava estranho, né? Porque eles me faziam uma pergunta, eu dava a resposta, só que a tréplica, né? A resposta que eles davam em cima da minha resposta não tinha nada a ver com o que eu tinha falado, tá? Então eu percebia que era uma coisa mecânica, né? E todo mundo fazia isso, porque eu estava conversando com um monte de gente, né? E todos eles faziam isso, né? E depois, né, quando eu percebi que eram armadilhas e tal, então a coisa deixou de ser conversa e começou a virar meio que um debate, né? E eu falava assim com eles, assim, e dava resposta assim, que eu desarmava eles, né? Vamos dizer assim, né? E eu achava engraçado porque quando eu desarmava eles, né, e dava uma resposta assim que não tinha o que eles me responder, né? Aí juntava todos eles e vinha aplaudir o cara, né? Nossa, acabou com o Samuel, né? Acabou, olha a resposta, né? E eu ficava pensando assim, né? Não, esses caras estão de zoeira comigo. Não é possível, tá? Porque o que estava acontecendo era tipo assim, era como se fosse uma luta de boxe, né? E aí o cara dá um gancho, né, de um gancho de direita no queixo do outro, né? E aí o cara fala assim: Nossa, olha só que queixada que ele deu na mão do cara. Acabou com a mão do cara. Deu uma queixada na mão dele, era tipo assim, né? Eles não tinha resposta para as minhas coisas, né? Eu dava argumentos lá que não tinha o que eles falar para mim, né? Desarmava eles, mas eles faziam assim como se eles estivessem ganhando, né? E aplaudiam-se, né? Uns aos outros ali, né? E eu pensei, não, esses caras tá de zoeira comigo, né? E depois veio uma pessoa lá do grupo lá conversar comigo, que não era de Testemunha de Jeová, né? E ele falou pra mim, assim, nossa, o ruim de conversar com esses caras é que qualquer coisa que eles falam, tu não bate palma, né? E realmente era o que estava acontecendo, né? Eu achei que isso era um combinado deles, uma brincadeira, sei lá, né? Aí teve o debate, né? E, como eu falei, eu não me importo de ganhar o debate, tá? Eu não tô nem aí, tá? Eu tenho até um áudio aqui, que depois se uma pessoa permitir que eu mostre, eu vou mostrar, tá? Eu não tô nem aí de ganhar debate, tá, gente? Mas eu ganhei, tá? Eu tô falando que eu ganhei porque eu ganhei, né? Não por nada, não porque eu quero ganhar, porque eu quero mostrar que eu sei mais que o José, tá? Isso pra mim não importa, eu não vou ficar nem mais rico nem mais pobre com isso aí, tá? É... Mas eu ganhei, né? Tipo assim, todas as perguntas que eu fiz pra ele, ele não conseguiu responder, e todas as perguntas que ele me fez, eu respondi, né? Então, né, ganhei o debate, né? Então terminou o debate, eu peguei e fui dormir, né? E a hora que, no outro dia, né, quando eu acordei, tinha lá um turbilhão de comentários dos testemunhas de Jeová, né? Tudo elogiando o senhor José, porque ele tinha vencido o debate, né? Porque ele tinha acabado comigo, não sei o quê, né? E aí que eu fiquei triste, tá? Porque eu senti que eles estavam sendo sinceros,
né? Por isso que eu fiquei triste, porque eu senti que eles estavam achando que realmente o José ganhou o debate, que realmente o José acabou comigo, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível uma coisa dessa, né? Como que a pessoa não consegue entender isso aí, minha gente? Não consegue raciocinar. Depois eu vou fazer vídeos, né? 2 vídeos sobre esse debate aí. Vou desenhar o debate, né? Mas não para o Testemunho de Jeová, porque não adianta eu desenhar, que eles não vão entender, né? Porque eles não pensam, eles perderam o costume de pensar, né? E então eu vou fazer o primeiro vídeo, eu vou comentar as perguntas que eu fiz, né? E depois no segundo vídeo as respostas que eu dei. Mas para quê? Para algumas pessoas que acreditam na Trindade e acharam que eu perdi o debate também, né? Se você acredita na Trindade e acha que eu perdi o debate, meu, você tá ruim, viu? Você tá muito ruim de Trindade. Então você precisa aprender isso aí, tá? Então eu fiquei triste por causa disso, né? Porque eu pude sentir o poder da seita, né? O que faz na cabeça da pessoa, tá? Então, você pegar a doutrina do Testemunho de Jeová, ela é uma incoerência do início ao fim, né? Porque ela é baseada em mentiras, né? Ela é baseada em troca de significado de palavras. As palavras não significam aquilo que elas significam, né? Então, é uma incoerência, tá? Só vou citar um exemplo de uma pergunta que eu fiz lá para o seu José, né? Lá em Isaías 9,6, né, o Testemunho de Jeová tenta lá, diminuir a divindade de Cristo, dizendo que ele é o Pai eterno, né? Isso aí é totalmente uma incoerência com a doutrina deles, né? Quem gostaria muito disso seriam os unicistas, né? Porque aí o Pai e Jesus seriam a mesma pessoa, né? Então isso é unicismo, né? Jesus é o Pai eterno, ó, unicista vai amar isso aí, né? Mas para a doutrina deles, isso é incoerente. Então, na tentativa de diminuir a divindade de Cristo, né, que ele é o Pai da eternidade, né, o Criador da eternidade, né, transformar Jesus em o Pai eterno, tá? O seu José deu uma resposta para mim disso aí? Não, né? Porque não tem como dar resposta, tá? Vamos pensar nas respostas que ele deu, né? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é Pai eterno. O significado das palavras, né? Se você fala com uma pessoa um Pai eterno, o que isso quer dizer? Que ele sempre existiu e sempre foi Pai, tá? Uma coisa que é eterna sempre existiu, tá? Mas aí você cai em incoerências com a doutrina do Testemunho de Jeová. Porque se ele é o Pai eterno, então ele não foi criado, e Jesus foi criado. Se ele é o Pai eterno, nós já temos um Pai eterno, que é o Pai. Então Jesus é o Pai? É o mesmo, a mesma pessoa? Outra coisa, Jesus falou assim, não chame ninguém de Pai. Porque nós temos um Pai que é um, que está no céu, né? Então, o que ele... Então, é totalmente incoerente, não tem como responder a isso, tá? E o que ele me respondeu? Primeiro, ele anulou as palavras de Cristo, né? Ele falou assim, não, Jesus falou lá que é para chamar... só Jesus, só o Pai é para ser chamado de Pai, mas não é isso porque isso é impossível de se fazer, né? Porque a gente tem vários pais, né? Quer dizer, ele disse que as palavras de Jesus não valem nada. Jesus falou uma coisa pra gente, mas que é impossível de fazer, né? E não sei por que então que Jesus falou aquilo, né? E outra coisa, como que Jesus fala assim, ó, não chame ninguém de pai, viu? Só o Pai é o nosso Pai, né? E depois ele mesmo vai aceitar ser chamado de Pai, né? E aí ele pegou, mudou o significado da palavra eterno, né?
Eterno não significa eterno. É eterno porque ele vai dar pra gente a vida eterna. Tá? Isso não tem sentido. Eterno não é quem vai dar pra gente a vida eterna. Eterno é quem sempre existiu. Tá? E pai é pai. Tá? Então eles mudam, né, o sentido de tudo. Né? O sentido das palavras, o sentido de pai, o sentido de eterno, o sentido de pessoa. Tá? Eu nunca entendi por que eles falavam assim, mas não, é impossível derramar uma pessoa, né? Eu não entendia isso. Por quê? Porque na cabeça deles, pessoa é um corpo. Corpo assim, ó, igual isso aqui, ó. Então não tem como você derramar um corpo, né? Mas pessoa não é corpo, tá, gente? Pessoa é um ser que pensa, que escuta, né? Que vê, que fala, né? Isso é um ser pessoal. Ele não precisa ter corpo. Corpo é outra coisa. Corpo é corpo, pessoa é pessoa, tá? Então eles mudam o significado das palavras, né? Pessoa, para eles colocam na cabeça dos membros da seita que aquilo é um corpo e que não pode ser derramado, né? Porque o espírito, né, mesmo ele sendo uma pessoa, ele pode ser derramado, tá? Inclusive, isso aí é só uma expressão do hebraico, tá? Esse negócio de derramar, tá? Em Isaías 53:12, tá escrito lá que Jesus vai derramar a sua pessoa na morte, tá? É isso que está escrito. Se você pegar as traduções em português, está escrito lá, ele derramará a sua alma na morte, né? Mas em hebraico está escrito, ele derramará a sua pessoa na morte, tá? Porque alma é pessoa, alma é a pessoa, na maioria das vezes, tá? A palavra nefesh, né? É a pessoa, tá? Então eu posso derramar uma pessoa, Isaías falou que pode, né? Então pode, tá? Então, gente, eu fiquei triste por causa disso, né? Porque eu percebi a lavagem cerebral, o poder da seita, né? Como que eles não pensam, como que eles são mecânicos, tá? Eles agem tudo igualzinho, do mesmo jeito, né? Eles parecem cópias, né? Parecem robozinhos feitos em série, tá? E só agora eu vejo isso, né? E eu mudei totalmente a minha opinião, assim, em relação à organização dos Testemunhas de Jeová. Vou continuar respeitando as pessoas, né? Mas eu me tornei anti-testemunho de Jeová. Sou anti-testemunho de Jeová, né? Tem até um vídeo que eu falei assim. Eu tava falando na moral mesmo, gente, de boa. Eu tava só pegando os versículos da tradução do Novo Mundo que estão errados. Eu tava falando, ó, aqui tá errado. Eu faço isso com gente da minha igreja. Nós usamos mais, né, no meio evangélico, a Almeida é a mais usada, tá? E eu faço isso com gente da minha igreja. Eu falo assim, não, esse versículo aqui da Almeida tá errado, viu? Eu falo, pô, tá errado. E a pessoa aceita, a pessoa não fica... Por que que fica assim? Porque sofreu lavagem cerebral. Você fala que a tradução tá errada, mas isso vai contra a lavagem cerebral dele, porque ele sofreu uma lavagem cerebral lá, falando que aquela versão é perfeita, é a melhor, né? Aí você fala que tem um erro, o cara fica louco com você, né? Fica bravo, começa a dar risada de nervoso, chama de idiota, de tonto, né? E isso é atitude de servo de Deus, né? E, né? Tem também, né, por exemplo, aquele trecho lá, né, que fala assim, por exemplo, acho que é 1 João, eu esqueci, como a Joanina, né? Aquele trechinho lá que foi incluído, né, que fala lá, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, esses três são um, né? Eu falo isso pra gente da minha igreja, isso não tá no texto original. E ninguém fica... Você é tonto, você é um idiota. A pessoa entende quando eu explico pra ela, né? Então, fiquei triste, fiquei bem triste por causa disso. Ver o que a seita faz
na cabeça das pessoas. A lavagem cerebral. A pessoa não consegue pensar, né? E é isso aí. Deixa eu encerrar o vídeo aqui, senão eu vou fazer um vídeo de 2 horas, tá? E vou continuar falando sim do Testemunho de Jeová, tudo que eu tiver para falar, tá? Não tô querendo ganhar visualizações, são meus vídeos que menos têm visualizações, que eu falo da Trindade e de Testemunho de Jeová. Inclusive, quando eu comecei a falar da Trindade, muita gente desinscreveu, mas não tô nem aí, pode desinscrever. Eu vou falar da Trindade porque foi um assunto que me causou muita dúvida, né? E eu fiquei muito tempo com essa dificuldade, né, da Trindade. Eu queria saber se Deus era Trindade ou não, eu queria resolver isso aí, né? E como eu sofri com essa dúvida, então eu quero ajudar as pessoas, quero falar da Trindade e vou falar. E não tô nem aí se vão desinscrever do canal, tá? Então vou continuar falando da Trindade, vou continuar falando do Testemunho de Jeová. Isso aí não dá visualização para mim, não dá. Sabe o que que dá visualização para mim? É eu falar de nome de Deus, tá? Falar de nome de Deus, pá, é mínimo 20 mil visualizações, sem brincadeira. Pega meus vídeos aí que falam do nome de Deus. É 5 mil visualizações, 10 mil, 20 mil, tá? Falei errado, né? Falei mínimo 20 mil, mas tem uns de 5 mil, né? Mas pelo menos uns 5 mil dá, né? E os outros que eu falo aí de Testemunho de Jeová, de outras coisas, aí tem aí 300 visualizações, 200 visualizações, Trindade, né? 500 visualizações, 1000, né? Tudo pouquinho, tá? Então, não tô nem aí com visualização. Mas o que eu tô aí é que você me ajude lá no apoia.se. Me ajude com R$ 5 por mês, não vai fazer diferença na sua vida. E nós vamos concluir esse trabalho aí dos Olhos do Mar Morto. Ok? É isso aí então, gente. Fique longe dessa seita. Não deixe eles entrar na sua casa para fazer estudo. E se você puder sair, saia, tá? Saia antes que isso destrua a sua vida, tá? Eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso aí, tá? Ok? Vai lá, contribui aqui, clica aqui, dá R$ 5 por mês no site pra gente terminar esse trabalho. Você não vai terminar nunca. R$ 5 não faz falta na sua vida. Contribui, ok? Letra outra, tchau.